Hoje eu vim trazer um livro, né, de um autor brasileiro, Moacir Scliar, A Mulher que Escreveu a Bíblia. Esse livro aqui é muito interessante, uma leitura bem gostosa, divertida também. Ele vai começar contando sobre um terapeuta de vidas passadas, né? Ele acaba, na verdade ele era acho que ele era um professor de história, formado em história, mas ele acaba que se torna um terapeuta de vidas passadas. Uma dessas consultas que ele acaba fazendo, né, no seu trabalho, né? E aí numa dessas consultas que ele faz, né, ele acaba recebendo a protagonista do livro, né, para uma sessão, e aí depois ela acaba, acho que, deixando uma carta para ele, escrevendo que ela foi uma das esposas de Salomão. E aí ela vai contando a história, né, o decorrer do livro, vai contando essa história que seria a experiência dela na época em que ela viveu como uma esposa, como uma das esposas do rei Salomão, né, que esse rei Salomão tinha várias esposas. Acho que tinha mais de 300 esposas, e além das esposas tinha as concubinas. E aí no palácio do rei Salomão, tinha um harém, né, com todas essas mulheres, né. A protagonista, ela era filha de um grande líder de uma tribo, né, de uma aldeia, e em um determinado momento, é importante lembrar que ela era muito feia, né, e em todo momento aqui no livro ela ressalta muito a feiura dela e chega a ser cômico, né, são as partes mais engraçadas do livro, ela falando da feiura dela, né. Ela tratava, acho que ela tratava de boa a feiura dela, de forma bem cômica, assim, pelo menos foi o que eu entendi. E aí, a protagonista, vivendo naquela aldeia ali, assim, chega a se envolver com um pastorzinho, né? Mas esse pastorzinho acaba aprontando ali, acaba depois se envolvendo com a irmã dela, e aí depois ele acaba corrido, né, da aldeia, e expulso ali. O pai das meninas acabam descobrindo, né, o relacionamento dele com as duas, principalmente com a outra irmã, né, parece que chegou a desvirginar a outra irmã, e aí ele acaba saindo corrido ali da aldeia. Chega um certo momento que o emissário do rei chega na aldeia, né, e aí a gente fica sabendo que era de praxe naquela época um emissário ir passando de aldeia em aldeia, e como forma de aliança dessas aldeias com o rei Salomão, era um tipo de acordo, esse emissário acabava chegando naquela aldeia e acabava levando a filha mais velha do líder daquela aldeia, né? Então por isso que Salomão tinha tantas mulheres, né? A maioria eram filhas de grandes líderes de tribos ali, né? E a protagonista acaba sendo levada por esse emissário e acaba se tornando uma das esposas do rei Salomão. E aí ela chegando lá no palácio, a protagonista, já temos uma das cenas bem conhecidas da Bíblia, né, que é aquela cena do Salomão, em que ele tem que decidir qual seria a mãe verdadeira de uma criança, né? Então nós tínhamos duas mulheres ali reivindicando ser a mãe verdadeira, e aí depois ele acaba dando aquela sentença, né, que a gente já conhece na Bíblia, né, e aí no final ele acaba descobrindo quem era a mãe verdadeira, e aí ela cita esse momento, né, essa passagem da Bíblia aqui, né. Outra passagem também que ela cita é a chegada da rainha de Sabá. Ela conta também como foi a chegada da rainha de Sabá na cidade, e com quão majestosa foi a sua chegada, né? A rainha de Sabá praticamente levou todo o reino dela para essa visita. E aí, além dessas duas passagens, nós temos uma passagem também falando sobre Adão e Eva, né? Mas isso já num outro momento, porque na verdade o que acontece? Como ela era muito feia, ela demorou muito a ser chamada pelo rei Salomão, né? Na verdade, o harém ali ficavam com muitas mulheres aguardando ser chamada para a grande noite de núpcias com o rei Salomão. Ela demora um tempo ali para ser chamada, ela fica bastante tempo esperando, aguardando, né?
até que finalmente ele chama, mas assim, a primeira vez não foi bem como ela estava esperando, né? Foi bem frustrante essa noite. E aí ela fica tão revoltada, né? Que ela tem uma ideia de acionar o pai dela como forma de buscá-la, né? Ou como forma de ir lá obrigar, né, o Salomão a cumprir com seus deveres de marido, né? E ela tem essa ideia de escrever essa mensagem, né, para mandar para o pai, para que ele, juntamente com os guerreiros da tribo, fossem lá e invadissem o palácio e forçassem Salomão a cumprir com as exigências de marido que ele deveria cumprir. Na verdade, o mensageiro, né, que fica incumbido de levar essa mensagem é justamente o pastorzinho, né, que ela tinha conhecido lá na aldeia, que tinha tido um pequeno romance, mas que ele acabou tendo sido expulso da aldeia por ter tirado a virgindade da irmã dela. E aí, num outro momento, ele acaba encontrando com ela lá na cidade onde estava o palácio, né, do rei Salomão, e ele que fica incumbido, né? Ela manda essa mensagem e pede para ele entregar, mas o plano acaba sendo frustrado, né? Ele tadinho, ele acaba perdendo até um braço, né, nessa história toda. E aí, como essa operação foi frustrada e a mensagem foi interceptada, Salomão acaba tendo contato com essa carta, né, com essa mensagem, e a primeira coisa que ele fica abismado ali é o talento dela pela escrita, né? A protagonista, ela durante a sua infância e adolescência, né, naquela tribo, ela acaba aprendendo a arte da escrita e da leitura por um escrivão que morava ali, que vivia ali naquela região, naquela aldeia, né? E assim, Salomão fica admirado com a boa escrita dela, né? E aí ele acaba convidando ela para um trabalho, né? Acaba acionando ela a um desafio que era de fazer um livro de grande importância que tratasse sobre a história da humanidade. E nisso ela teria que ia ter contato com vários pergaminhos, né? Ele deu uma sala especial para ela, né? E aí ela, juntamente com outros senhores, já uns anciãos que tinham ali no reino, né, que estavam responsáveis por fazer esse trabalho, mas não estava dando muito certo porque eles mais discutiam do que escreviam. E aí, no primeiro momento, eles acabam se espantando com a presença dela, né, de uma mulher, né, ali naquele ambiente, né, onde só homens poderiam estar, sábios homens no caso, né. E aí imagine uma mulher que sabia escrever, né. Era uma raridade ali, eles ficaram meio abismados no primeiro momento. Ela acaba não dando muito certo a sintonia dela com o escrivão mais velho, né, dali. No primeiro momento ela começa a escrever, começa a colocar alguns... Era uma escrita um pouco mais subjetiva, né? Ela começou a botar um pouco das emoções dela ali, e com o tempo não deu certo, e aí ela ficou responsável só por transcrever as coisas que os velhos falavam, né? Ela tem uma segunda oportunidade, né, de ter uma noite de núpcias com o rei Salomão, e dessa vez parece que as coisas aconteceram conforme deveriam acontecer, né? E após essa noite de núpcias, né, vai acontecer, né, o desfecho do livro, que eu não vou contar porque vai ficar sem graça, mas posso dizer que não é um desfecho comum, né, que é o que todo mundo já estava esperando, né? Acontece uma coisa ali diferente, tem um final tem um final diferente, legal, que eu achei legal, que eu gostei. E assim, o livro é bem divertido. Esse escritor aqui, eu gostei muito bem da forma como ele escreve, né? Me prendeu a atenção, eu ri, achei muito interessante, porque tem vários trechos engraçados, tem muitas partes picantes também. E assim, super indico esse livro desse autor aqui brasileiro, a mulher que escreveu a Bíblia. Então é isso, galera, até a próxima resenha.